Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus sempre cuida dos seus e Deus sempre garantirá que os seus planos sejam fielmente cumpridos. Nós estamos agora em Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 23. E diz assim o texto da palavra do Senhor: que, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse-lhes: Põe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. O tendo eles partido, se referindo aos magos. Agora a família vai sair para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Observe que, uma vez que os magos, como a gente disse, polímatos, filósofos, cientistas, bom, é aquilo que poderia ser traduzido hoje. Eles foram avisados e partiram. Então, Deus avisa para José para que ele também fuja. Então, observe que Deus está o tempo inteiro cuidando. Esse é algo importantíssimo para nós. Deus tem um plano, um projeto. E Ele está cuidando de tudo. Ele vai acompanhar tudo. Ele vai fazer com que tudo se cumpra direitinho. Deus estará à frente de tudo. E ele então avisa para José para que eles possam fugir. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E todo esse projeto, todo o projeto de Deus, Satanás vai tentar impedir. Ou seja, é real o fato de que sempre haverá uma oposição ao projeto bondoso, gracioso, maravilhoso do Senhor, que é o projeto de salvação. E a tentativa de tentar impedi-lo vai acontecer o tempo inteiro. A grande questão para a gente não é se Satanás quer ou não destruir os planos de Deus, quer ou não impedir o cumprimento dos planos de Deus. A nossa questão é, nós precisamos realmente observar que, apesar dos adversários, das adversidades, Deus sempre vai à frente. Ou seja, é como nós popularmente dizemos, estamos um passo à frente dos inimigos. Por quê? Porque Deus vai à frente. Herodes, quando percebeu que foi iludido pelos magos, diz o versículo 16: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Veja que havia maldade nele. A intenção dele não era adorar ou prostrar-se perante o rei que acabara de nascer. O propósito dele era matá-lo. E Deus não se ilude. Os seres humanos se iludem muito com a aparência. As pessoas podem aparentar-se boas e até com boas intenções, mas Deus conhece o coração. E para Deus o coração é fundamental. E Deus conhecia o coração de Herodes, sabia de suas más intenções. E ele se antecipa. E em toda a história da redenção foi assim. Deus se antecipou ao mal. Isso deveria trazer um conforto para você. Observe que desde o princípio, Deus esteve um passo à frente. Deus esteve sempre à frente de todos os acontecimentos maus da história. Para quê? Para cuidar de seu povo, para garantir o cumprimento de seus planos. Deus sempre esteve à frente. E tudo isso, inclusive, cumprindo a sua própria palavra, mostrando que ele é realmente poderoso para cumprir tudo aquilo que ele diz. Como nos diz ainda, voltando agora ao versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1, ele se refere à saída de Israel do Egito. E aqui ele menciona como cumprimento daquele versículo. Aí você diz assim, mas por quê? É um texto confuso? Não, é porque Israel tipificava Cristo. Ou seja, Israel em sua jornada tipificava o próprio Jesus. Portanto, nós podemos dizer que Israel estava passando por coisas que, algumas delas,
Cristo mesmo iria passar. Por exemplo, o sofrimento, né? O sofrimento de Israel tantas vezes tipifica o sofrimento de Cristo, tanto que nós vamos ver nos Salmos que Davi, em seu sofrimento, ele está tipificando como uma figura do próprio Cristo. Tanto que esses salmos de Davi são salmos messiânicos. Muitos desses salmos estão fazendo uma alusão à angústia do Messias, né? Então, por isso que aquela saída do Egito de Israel aponta para a vida de Jesus, para um momento dela, um pedaço dela, em que ele vai sair do Egito. E em tudo isso, Deus está no controle. Cumprir uma profecia significa para nós, Deus está no controle. Percebem? Deus disse, vai acontecer isso. E aí acontece exatamente como Deus disse. O que isso representa para você? Deveria representar aqui, veja, Deus está plenamente no controle. Ele, antes de acontecer, diz, e depois ele cumpre fielmente, apesar de todas as tentativas de empecilho, como nós vamos vendo aqui na vida do Senhor Jesus, que durante toda a sua jornada, principalmente aqui no início, eles tentaram impedir o cumprimento da palavra, o cumprimento do Senhor, inclusive matando o menino, desde o princípio, não só lá na cruz, mas desde o princípio. Isso significa tentar impedir, e não conseguiram. E aí observe nossas vidas como cristãos. Será que o mundo pode impedir o cumprimento da palavra do Senhor no que diz respeito à vida do seu povo, o povo de Deus? É claro que não. E tentativas? Muitas tentativas. Mas não serão bem-sucedidas. Por que não serão bem-sucedidas? Porque o Senhor vai à frente. Ele antes avisa, o Senhor, ele está no controle. E tudo se cumpre cabalmente. E isso deve confortar o seu coração. Os salmos de Davi, em que ele diz assim, olha, eu logo deito e pego no sono. Mesmo atribulado, perseguido, angustiado, mostram que ele tinha um coração que confiava no Senhor. Tanto que ele diz, porque o Senhor me sustenta. Então, aprender a confiar no Senhor, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis, é muito importante para a vida cristã. E Deus nos ensina nesses momentos. Então, como nós lemos no 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. As intenções de Herodes eram más. Temos que ter cuidado. Nem sempre as pessoas que se mostram bem intencionadas, de fato, elas estão bem intencionadas. Muitas das vezes, elas querem apenas matar, roubar e destruir, como os fariseus que estavam o tempo inteiro tentando pegar Jesus, como veremos mais à frente. Então é importante que a igreja do Senhor confie, tenha cuidado e coloque sua vida diante do Senhor. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Eu sei que nesse momento você pode pensar, mas por que Deus também não livrou essas crianças, né? Já que Deus vai um passo à frente e pode livrar todas as pessoas, e está livrando o filho dele de todo mal, para que se cumpra inclusive a sua vontade, por que ele não fez o mesmo com essas crianças? Está escrito antes, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta. Porque é o cumprimento de uma profecia. E porque lembre-se que o propósito desse plano de redenção é, de fato, manifestá-la completamente, cumpri-la completamente e nos levar à glória. Isso conforta nosso coração se eu disser, por exemplo, essas crianças, todas elas podemos considerar que foram salvas, porque, inclusive, são crianças filhas de Israel, né? Filhas do povo do Senhor. Podemos lembrar também que em Apocalipse 6, servos do Senhor, cristãos, por causa do Império Romano que estava perseguindo, foram mortos. Muitos deles foram mortos. Puxa, por que Deus deixou? Calma, o texto diz, para que se cumpra tudo. Ou seja, há um propósito maior que faz com que nossas vidas sejam instrumentos tantas vezes. E isso também é conforto da parte de Deus, porque isso nos consola dizendo assim, você será um instrumento do Senhor. Pode ser que a sua vida seja um instrumento de Deus de um jeito, como, por exemplo, pessoas vão viver seus 100 anos como cristãos, dando testemunho com a sua própria vida, como nós, há poucos
pouco tempo, ano passado, ano retrasado, vimos homens de Deus morrerem naturalmente, que deixaram seu testemunho. Mas outros vão glorificar a Deus com seu testemunho de uma forma diferente, como os mártires, e receberão a recompensa do Senhor. De forma que isso deve confortar. Os mártires, eles entregaram sua vida com este conforto, a certeza de que logo, logo estariam diante do Senhor, desfrutando do descanso no Senhor. Então, quando você ouvir, ver, ler, observar que pessoas também foram instrumentos no plano de redenção com a própria vida, conforte, sabendo que isso também é plano de Deus. Ou seja, que tudo está debaixo do controle e que a recompensa, a bênção de Deus que vem após a morte é muito maior. Tanto que Paulo chegou a dizer, eu não sei se eu fico vivo ou se eu me deixo, entrego para morrer logo, porque é melhor morrer, porque eu vou estar com o Senhor. O próprio Paulo sentia o conforto na certeza do encontro com o Senhor Jesus. Então, conforte seu coração também. Deixe que Deus conduza a vida. Deixe que Deus vá à frente. De um jeito ou de outro, o que Ele tem para nós é bom. Afinal das contas, o Senhor não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Quanto mais não nos dará com Ele todas as coisas? Paulo tem essa conclusão em Romanos capítulo 8. Então, versículo 19 de Mateus capítulo 2 diz: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Veja, controle de Deus. O Senhor está à frente, o Senhor sabe de tudo. Tudo está acontecendo como Deus quer. Não se engane. Aqueles que estão no poder pensam ter o poder, o controle, o domínio de tudo, mas não tem. Deus está um passo à frente sempre. E sempre avisando, sempre protegendo e sempre guardando, porque Deus, Ele é o Senhor, mostrando, portanto, sua soberania, seu poder e também sua fidelidade para cumprir tudo. E então, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Veja que nós vimos várias vezes duas coisas. Primeiro, que eles foram avisados, prevenidos em sonho. E a segunda é que para se cumprir algo. Duas palavrinhas se repetiram várias vezes. Em uma, nós vimos que Deus vai à frente, que Deus está à frente de tudo. Deus, Ele antes da história, Ele já conhece, já sabe, Deus tem o controle de tudo. E Deus vai guardando, protegendo, mesmo que aqui, de uma forma muito especial, Ele está cuidando de seu filho, para que se cumpra cabalmente a sua palavra, também podemos dizer que não é tão diferente com a igreja, porque a igreja também está vendo nela o cumprimento da vontade do Senhor. Portanto, assim como Deus guardou o seu filho ali, Ele também guarda o seu povo. Afinal, Ele deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E João nos diz que Ele prova o seu grande amor nisso. Então, assim como Deus esteve cuidando, prevenindo, direcionando, a igreja deve também se colocar sempre diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor que vai direcionando, cuidando, prevenindo. Então você lance tudo diante do Senhor. Lembra das palavras de Davi? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, receba a direção de Deus, deixe Deus conduzir a tua vida, que foi assim que José foi livrado da morte, porque Herodes queria matar o menino, provavelmente terminaria matando até mesmo os pais. Bom, o Deus foi à frente e preveniu. E lembre-se também que quando as coisas ficarem difíceis, ou mesmo parecer que perderam o controle, lembre-se do que repetia Mateus, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Quando Jesus foi à cruz, ele foi morto, não foi o fim, não foi, o inimigo venceu. Antes foi para se cumprir. Portanto, mesmo quando parecer que está fora do controle, na verdade, é Deus cumprindo a sua vontade. Por isso que devemos sempre fazer o que Davi fazia: orar, clamar e entregar a nossa vida,
para Deus dirigir. Deus, dirige a minha vida pela tua palavra. Deus, vai à frente, guarda os meus passos. Deus, conduz os meus pés, para que, ó Deus, eu possa andar contigo, ser livrado do mal e que o Senhor seja glorificado nisso. É assim que caminhamos, como os passos do próprio Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, te louvamos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque o Senhor cuida de nós também, como cuidou de teu Filho até o cumprimento cabal de tua palavra, também tens cuidado de nós. E obrigado porque o Senhor nos dá palavra de conforto, mostrando-nos a tua plena soberania sobre tudo e todos, de forma que tudo acontecerá sempre conforme teu querer, tudo para que se cumpra a tua palavra. Que o Senhor nos dê sempre essa segurança no coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.